Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao canal Salve a Banda. Estamos de volta no ano de 2024 e já aproveito para desejar que esse novo ano seja um ano de renovação, um ano de progresso, de felicidade, de alegrias, de paz, amor, coisas boas que a gente possa colher nesse ano. Pois bem, estamos de volta, tentarei ser mais assíduo ao canal, postar mais vídeos, se possível semanalmente, e sempre com algum tema polêmico. Quem me conhece um pouco sabe muito bem que eu gosto muito de temas polêmicos. Então vamos lá. Eu recebi recentemente de duas ou três pessoas uma postagem numa rede social falando a respeito da Umbanda verdadeira, colocando todas as demais como sendo falsas, até porque rebatia qualquer outra coisa que não fosse, que se encaixasse dentro daquela Umbanda que eles pregavam ali naquele texto. E nesse texto falava da Umbanda que era de origem banto. Na verdade, falava que ela já existia em solo africano, o que contradiz a formação da Umbanda vindo através do Caboclo das Sete Encruzilhadas por Célio Fernandino de Moraes. Qual dos lados está certo? Não estive lá atrás para saber. Porém, o que eu posso dizer é a Umbanda ela não começou a existir a partir de Zélio. Isso é fato. Ela já existia em alguns lugares, algumas pessoas que já realizavam um trabalho semelhante ao que a gente tem de Umbanda de hoje, porém sem uma nomenclatura específica. E nesse texto não, fala que a Umbanda ela é africana e que tinha que a gente extirpar qualquer outra coisa que não fosse africana. Então tinha uma certa, até o texto tem uma certa ojeriza ao catolicismo, ao cristianismo, ao sincretismo, a qualquer coisa que viessem do branco do europeu. E sendo que a Umbanda que a gente conhece hoje em dia, ela é mista. Ela tem influência católica, ela tem influência do espiritismo kardecista, ela tem influência indígena e ela tem influência africana também. Então a gente não pode, se a gente pensar num bolo de chocolate, eu querer tirar o chocolate e achar que vai sair um bolo de chocolate. Não vai. Eu preciso de todos esses elementos para ter um bolo de chocolate. Eu posso fazer algumas substituições. Eu tenho intolerância à lactose, eu não posso usar o leite de vaca. Eu posso usar um leite vegetal? Sim, posso usar um leite de soja, de amêndoa, de coco, o que for, vai sair um bolo de chocolate. Mas algumas coisas eu não tenho como tirar sem prejudicar o que eu quero fazer. Se eu tirar o chocolate, vai deixar de ser um bolo de chocolate. Vai ser um bolo, sim, mas não vai ser um bolo de chocolate. Então a gente tem que saber que a gente até pode, de acordo com a vertente a qual a Umbanda que a gente siga, a gente até pode fazer algumas inclusões ou algumas exclusões de alguns conceitos. Porém, esse amálgama, essa mistura que já virou uma liga que não é difícil dissociar, fica difícil, nesse momento que a gente vive, da gente querer um purismo, falar que a Umbanda é africana, que a Umbanda é banto, e qualquer outra coisa não condiz com Umbanda verdadeira. Eles frisam que o que eles pregam é a Umbanda verdadeira. Aí eles falam que a Umbanda ela não pode ter a questão da caridade, porque a caridade é exclusivamente cristã, o que eu discordo completamente. Você pode ser, por exemplo, um ateu e ser caridoso e ser bondoso, e nem por isso você é um cristão. Eles falam do catolicismo, que não pode haver a questão sincrética. Eles esquecem que o sincretismo foi extremamente necessário para que o culto fosse perpetuado, para que os santos do pau, que as imagens eram feitas de madeira, era de pau e era oco por dentro, inclusive havia contrabando de joias, de ouro dentro desses santos, era uma forma disfarçada de contrabandear, que o negro absorveu isso e colocou o otá, colocou determinados elementos dentro desses santos católicos, de certa forma fingia para os seus senhores, os senhores de engenho, dos canaviais, dos cafezais, que eles estavam cultuando os santos católicos à sua moda, né? E na verdade eles estavam prestando culto aos seus orixás disfarçados naqueles santos católicos. Então foi uma estratégia muito inteligente e os negros que foram escravizados tiveram para perpetuar o seu culto. Hoje em dia precisamos do sincretismo? Não, a gente não precisa disfarçar mais os nossos orixás em santos católicos. Pode-se perpetuar isso que se tornou uma tradição? Sim. Se a casa gosta dessa forma,
pode ser feito e não há problema nenhum. É o simples fato de eu cultuar o orixá não me impede de eu ter uma devoção por um santo católico. Então eu posso fazer esse culto paralelo sem problema nenhum. Mas nesse texto falava também a respeito do espiritismo kardecista. Falava que Allan Kardec era racista, que existe até alguns textos que falam alguma coisa nesse sentido, até porque era a cultura da época, né? Tem muita coisa que a gente pertence ao momento que a gente vive, à sociedade que a gente vive. Então, sim, tinha uma questão de desmerecer os negros, os indígenas, de colocá-los como inferiores, pela visão da época. Mas isso naquele tempo, né? Não quer dizer que todos os espíritas hoje tenham esse preconceito. Existe algum preconceito em relação ao nosso culto da Umbanda, Candomblé, Jurema, Catimbó, entre outros? Por alguns existe. Não vou negar, existe. Inclusive eu já fui espírita kardecista e percebia isso. Existe sim por parte de alguns, não generalizando. E aí a gente se vê no seguinte ponto. Nesse texto falava que o passe não deveria ser realizado por entidade nenhuma porque era algo imposto vindo do espiritismo kardecista. Sendo que, discordo mais uma vez, a questão de troca energética a gente faz com tudo, com todos, com ambientes, com pessoas. Às vezes a gente está junto de uma pessoa e parece que nos traz algum ânimo, traz uma coisa boa, né, uma energia boa, ou pode ser o contrário, a gente encontra uma pessoa, dá um abraço e depois daquilo se sente pesado. Existe uma troca energética constante com pessoas, com ervas, com ambientes, com a natureza. A gente está em troca constante. E o passe é exatamente um ato de manipular essas energias, limpando, afastando, energizando, trazendo equilíbrio para uma pessoa, desde que saiba manipular essa energia. E isso existe em outras culturas muito anteriores à existência do espiritismo kardecista. Então dizer que o passe tem que ser abolido da Umbanda porque pertence ao espiritismo kardecista também é errôneo. No texto também fala que a Umbanda não faz sacrifícios de animais, e que isso estava errado de não fazer o sacrifício, que pertencia desde a origem banto à questão de sacrifício. A Umbanda, ela é múltipla, ela tem várias vertentes. Tem vertentes que não realizam o corte de animais e outras realizam. Se a gente pensar o Omolocô, que alguns consideram como sendo um Umbanda Omolocô, eu já considero como sendo um culto à parte, apesar de ter muita semelhança com a Umbanda e ter algumas coisas ligadas ao Candomblé, realiza. A Umbanda Banto Nuzejo, me corrijam se essa é a pronúncia correta, também realiza sacrifício de animais e tem algumas outras vertentes que também realizam. Porém, a maior parte não realiza. Se vai realizar ou não, vai de acordo com a doutrina da casa e não tem que ser imposta. Tem que realizar. Se está dando certo para quem não realiza, ótimo, continue assim. Se está dando certo para quem realiza, perfeito, continue assim. Mas não tem que ser imposto aquilo como sendo uma verdade absoluta e que tem que ser seguida para todos como se fosse uma cartilha. Quem quer seguir, siga. Quem não quer, não segue e está tudo bem. E aí, esse radicalismo, né, esse purismo, ele esbarra na hipocrisia. Porque a partir do momento que a pessoa nega a influência do branco dentro do culto, né, de Umbanda, e também no culto africano, e também no candomblé, na jurema e outros, porque tudo é misto. Não tem o candomblé, ele foi criado no Brasil e ele tem influência branca também. Se a gente for pensar os ibás, né, as tigelas de louça, as sopeiras, os pratos de louça porcelana, o richelieu, a lese e todas as outras coisas típicas do homem branco são utilizadas. Querer um purismo, falar que uma religião não pode isso ou aquilo porque tem que extirpar essa questão do branco, eu quero ver essas próprias pessoas que dão essas alegações, não têm essas ideias radicais, eu quero vê-las jogarem fora as suas sopeiras, jogarem fora os seus tecidos caros, seu blipir, e usarem um tecido rústico, e usarem gamelas, e usarem cabaças, usarem potes de barro no lugar de louça, de porcelana, de um tecido mais caro. A gente vê muita questão de hipocrisia. E esse mesmo texto
que fala da Umbanda, que ela tem que buscar as suas raízes e se tornar banto, voltar às suas raízes banto, eu quero ver na prática dessas pessoas se eles cantam para Preto Velho em quimbundo ou em outra língua de origem banto. Por que não? Porque eles continuam cantando em português, continuam utilizando até a língua para criar esse texto em português, língua do europeu que veio para o Brasil e que foi implantada. Se eles têm tanta ojeriza, eles não deveriam falar o português, deveriam rejeitar essa língua e apenas utilizar o quimbundo, por exemplo. Mas não é isso que acontece. E nessa mesma linha de purismo, a gente tem a questão do purismo em outros cultos. Existe algumas ramas de Jurema, por exemplo, que não aceitam o uso de búzios dentro do culto de Jurema, alegando que os búzios são elementos africanos. Se a gente for pensar nos búzios utilizados dentro de algumas ramas de Jurema, não são utilizados como oráculo igual o Merim de Logum, que são os 16 cauris, os 16 búzios jogados. Não é dessa forma. Os búzios, eles não existem apenas em solo africano, existe no litoral brasileiro a presença desse molusco e é utilizado como uma concha, como um elemento da natureza, que é utilizado dentro do sistema oracular de algumas ramas. Aí essas mesmas pessoas que reclamam dos búzios, eles não reclamam de Malunguinho, que é um quilombola, que foi um quilombola, que era um negro e que tem influências negras sim dentro da Jurema. Esses mesmos juremeiros que criticam, eles não retiram das suas guias, das suas voltas, as miçangas e firmas, que são bem típicas do povo africano. É um tanto questionável essas críticas vindas de pessoas que têm dois pesos e duas medidas. Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, candomblecistas que desprezam a Umbanda, colocam a Umbanda como se fosse café com leite, um culto inferior, menosprezam, mas não deixam de cultuar Exu e Pombagira. É raro uma casa hoje de candomblé que não passa um toque de Exu e Pombagira. E fazem ao seu modo, porque no candomblé eles fazem corte para Exu e Pombagira e a maior parte das umbandas não faz corte. Até aí tudo bem. Eles colocam uma vestimenta de Exu e Pombagira completamente diferente da sua origem, da Umbanda e da Quimbanda. Você não vê na Umbanda e na Quimbanda Pombagira com um ojá com duas orelhas, parecendo um equede. Você não vê isso na Umbanda nem na Quimbanda. Você não vê pano da costa na Umbanda nem na Quimbanda. Eles moldaram um culto pro modo deles e que eles reclamam que são coisas inferiores. Das duas, uma. Ou tem muita hipocrisia envolvida nessa questão, ou o Mariô não está funcionando, porque em casa de Lesse Orixá não deveria ter nenhum egum ali existente. E entidades de Umbanda, de Quimbanda, são eguns, viveram em terra, tiveram a sua passagem terrena, então aquilo ali está de enfeite. Dois pesos, duas medidas aí. Eu critico a Umbanda, eu sou de candomblé, eu critico a Umbanda, mas eu faço culto de Exu e Pombagira. E da mesma forma, a Umbanda ela foi formada pela junção do culto africano, do culto católico, do culto espírita, do culto indígena, e virou esse amálgama, a Jurema também da mesma forma, e o candomblé teve influências europeias também. E da mesma forma que a presença do branco foi de importância para a moldagem da Umbanda ao que ela é hoje, vindo pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pusélio Fernandino de Moraes, dentro de um centro espírita, vai ter influência kardecista, óbvio, e eu diria que foi uma estratégia muito interessante da espiritualidade para trazer vulto, para trazer destaque à Umbanda para a sociedade, para que a sociedade viesse dar uma olhada para esse culto que já existia, porém ficava nas periferias, ficava lá no interior, num casebre de uma pessoa mestiça, e aí teve esse espírito que veio se manifestar em um jovem branco de classe média numa metrópole. Então, tudo isso eu acho que faz parte de uma estratégia da espiritualidade para trazer vulto
e trazer propagação de um culto. Houve sim a importância do branco dentro da Umbanda. E a Umbanda ela é mista. Tem umbandas que vão ser mais indígenas, tem umbandas que vão ser mais africanistas, tem umbanda que vai ser mais voltada para o espiritismo kardecista, outras mais para o catolicismo, e tá tudo certo. E o candomblé também, ele tem as suas variações de nações, variações de axés. O axé Gantuá é diferente do axé Oxumaré, tem as suas diferenciações, e de casa para casa, se pegar no mesmo axé, vai ter algumas diferenciações que os búzios vão dizer o que é o certo e o errado, ou o próprio sacerdote, que ele vai ditar as regras que vão ser regidas naquele ebé, naquela família espiritual. Uma pessoa de Umbanda não deve se meter no culto do candomblé, uma pessoa de Umbanda não deve se meter no culto da Jurema, o de Jurema não deve se meter no culto da Umbanda, o de candomblé também não deve se meter no culto da Umbanda, e por aí vai. Assim como o culto de Ifá não tem que se meter no culto de candomblé, porque também está tendo várias postagens de pessoas que são do culto de Ifá, menosprezando o candomblé, porque não existe Oiá Onira, que não existe Jagum vestido com palha, que não existe isso e aquilo outro. Sendo que o candomblé ele foi moldado dessa forma. Então, o culto de Ifá, que cultua da forma deles, que se diga de passagem que a Nigéria, né, que é um dos maiores berços do culto de Ifá, existe Cuba também, né, o Ifá cubano. Se a gente for pensar, boa parte da Nigéria é de culto muçulmano, culto de orixá é bem restrito. Disso que restou, com certeza, teve muitas mudanças do passado até hoje, teve muitas questões políticas e religiosas envolvidas naquele país, e esses poucos nigerianos que cultuam orixás, eles não podem ditar regras para o candomblé, assim como o candomblé não pode ditar regras para a Umbanda e a Umbanda para o Jurema e aí por diante, cada um no seu quadrado. Porém, a gente não pode negar que existe uma mistura que a gente não sabe até onde vai um e até onde fica o outro. O candomblé, na sua formação, foi um conjunto de pessoas, de mulheres, que criaram regras e, a partir de então, isso foi colocado em prática. Se a gente pensar nessas regras que foram criadas e o que é hoje o candomblé, muita coisa mudou. Muita coisa foi inserida, tanto do culto de Ifá, tanto de questão de Umbanda, né? Algumas entidades de Umbanda que foram cultuadas dentro de terreiros de candomblé. Tem casas de candomblé que fazem toque para caboclo, para marinheiro e tudo mais. Não vejo problema nenhum nisso. Existe essa mistura. O povo brasileiro ele é misto, ele é miscigenado, e os cultos também são miscigenados. Uma regra que vale para um culto não vale para outro. Então, assim, um Iaô, que ele era de Umbanda, ele foi para o candomblé, se iniciou no candomblé e ainda não pagou seus 7 anos, ele continua sendo um Iaô. E ainda não é um Ebame, não é um Babalorixá, um Ialorixá. E aí, o simples fato dele ser um Iaô impede dele fazer uma série de coisas, isso dentro do candomblé. E aí, existem críticas a respeito de um Iaô não pode utilizar algo que ele aprendeu dentro do candomblé e utilizar dentro da Umbanda, vírgula. Desde que não descaracterize o culto de Umbanda, eu acho que toda agregação de conhecimento é válida. Eu vou cortar para orixá dentro da Umbanda. Não cabe, pelo menos dentro do que eu conheço de Umbanda. Outras pessoas que são de Umbanda que não tem corte, ou de Umbanda mais tradicional, não cabe vir do candomblé e começar a fazer corte para orixá dentro da Umbanda. Mas algumas outras coisas podem ser agregadas, sim. Uma pessoa quer utilizar uma quartinha e despachar a rua. Tá? Isso é algo bastante típico dentro do candomblé. Vai fazer alguma diferença se a pessoa fizer isso na Umbanda? Vai descaracterizar um culto completamente? Vai ser algo que vai distorcer demais o culto? Não vejo problema nenhum nisso. Então, certas coisas eu acho que podem ser aceitáveis. Por regra, isso não deveria ser realizado, né? E trazer o conhecimento de um outro culto para o seu, da candomblé para Umbanda, por exemplo, ou da Jurema para Umbanda, poderia descaracterizar se for algo muito grande. Porém, é algo que é a praxe. A gente tem misturas, a gente não existe uma Umbanda pura, né? A gente não... Alguns até ficam procurando no Facebook, eu quero uma casa de Umbanda pura. Não vai encontrar nunca, filho, né? Não vai encontrar porque a Umbanda ela já é esse amálgama, essa mistura que ela traz um pouquinho de cada culto. O candomblessista vê com maus olhos um bandista que, vou fazer um descarrego com pipoca, tá? O do buru de Obaluayê é típico de descarregar uma pessoa no candomblé, num sacudimento, num ebó. Se um bandista fizer isso numa limpeza
espiritual, ele não deveria fazer porque é típico daquele culto de candomblé. Mas aí um candomblecista que puxa as entidades de Umbanda para o seu culto e corta para essas entidades, né, para um Exu e Pombagira, não estaria errado também? Estaria. Ah, mas um babalorixá ganhou mão de faca. Ganhou mão de faca para cortes voltados a orixá e não para catiço, como eles mesmos costumam dar essa nomenclatura. Um ayalorixá, um babalorixá, ele pode cortar para orixá, numa feitura, numa obrigação. Agora, ele cortar para a entidade, para um Exu Pombagira ou para qualquer outra entidade, não lhes cabe. Mas é algo que é de praxe. Então, da mesma forma que o candomblecista abraçou algumas práticas para si de outros cultos, a Umbanda também abraçou algumas práticas para si de outro culto. E tá tudo bem, tá tudo certo, desde que não haja dois pesos e duas medidas. Se eu critico um bandista que faz determinadas coisas dentro da Umbanda e eu faço determinadas coisas típicas de Umbanda ou até mesmo de Quimbanda no meu candomblé, eu estou sendo hipócrita. Eu estou usando dois pesos aí. Eu critico o outro, mas no meu eu fico caladinho aqui. Então, a gente tem que saber que não existe purismo, não existe nenhuma pessoa que tem um culto estritamente puro. Existem misturas, existe todas essas nuances de culto. E tá tudo bem. Se cada um cuidar do próprio culto e não ficar julgando o culto do outro, desde que não seja alguma coisa extremamente radical, alguma coisa extremamente absurda, eu acho que tá tudo bem. Então, em vez de criticar, vamos cuidar da nossa casa, do nosso terreiro, do nosso barracão, da nossa ebé, da nossa casa de Jurema, ou de casa de Quimbanda, ou outro culto, e deixar de olhar para a vida dos outros, para o culto dos outros, de querer impor regras para outros cultos. Então, purismo é algo que nunca vai existir a essa altura do campeonato, então cabe a gente fazer a nossa parte, fazer o que a gente considera correto, o que a gente aprendeu com os nossos antecessores, com os nossos pais e mães de santo, os nossos padrinhos e madrinhas, seja de Umbanda, seja de Jurema, os nossos mestres de Quimbanda ou qualquer outra nomenclatura de sacerdócio. E aí sim a gente vai ter uma religião muito mais proveitosa, porque a gente vai estar focado naquilo que é importante para nós. E o que não é importante para nós, a gente deixa para lá. É o recado que eu venho passar no dia de hoje. Eu já peço para você que ficou até aqui, que ative o sininho aqui embaixo, já deixe os seus comentários, já dê o seu like e já deixem perguntas, porque o próximo vídeo vai ser de perguntas e respostas. Façam perguntas sobre qualquer assunto, sobre qualquer culto. Se eu souber, eu vou estar respondendo. Se eu não souber, eu vou falar que é algo que eu não tenho conhecimento. Eu posso até buscar a resposta com alguma pessoa conhecida para trazer aqui para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.